Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de tudo, eu já agradeço, por vocês estarem aqui assistindo o meu conteúdo e também vou pedir para vocês não deixarem de deixar o seu like, porque ele é muito importante para que o YouTube entenda que os meus vídeos são relevantes e podem fazer diferença na vida de outras pessoas. E também não deixe de se inscrever no canal. Bora então para o vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque eu vou falar sobre a minha experiência, de mudança de uma cidade grande para uma cidade bem menor, o porquê que nós decidimos nos mudar e também a questão da desaceleração aí na vida, no dia a dia, e o que esse processo significou e tem significado para mim. Então vamos começar um pouquinho lá atrás. O primeiro episódio, assim, que foi meio que me traumatizando sobre essa questão de morar numa cidade grande é a violência. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, eu não saí do estado, eu saí da cidade do Rio de Janeiro, e onde eu morava nem era considerado um lugar muito perigoso. Era considerado um lugar ok, como a maioria antigamente, a maioria dos bairros eram considerados como um lugar ok para viver. E o primeiro episódio foi quando meu marido foi assaltado, com arma na cabeça. Foi um episódio bem traumatizante, principalmente para ele. E essa questão, esse episódio, tiveram mais 2 episódios de assalto diretamente com ele indo trabalhar, porque nós morávamos num bairro chamado Campo Grande. Ele trabalhava no Caju, que era bem distante e era um lugar considerado bem perigoso. E eu lembro dele uma vez, a gente estava dormindo, eu estava dormindo, minha filha, a mais velha, ela era bem pequenininha, e eu lembro dele chegando, assim, voltando para casa, tocando ali o meu pé, me acordando, bem gentilmente, falando: "Foi assaltado mais uma vez". Ele com aquele olhar, que a gente fica com o olhar de medo, de tristeza, e até hoje, assim, a gente relembra esses episódios com muita tristeza no coração, porque realmente é bem triste você passar por isso. Não só assustador, mas triste, essa é a palavra. Inclusive, nós não temos, mais aliança do nosso casamento, pois levaram, os assaltantes levaram nossa aliança de noivado também. Quando a gente completou 5 anos de casamento, a gente trocou alianças simples de prata, a gente trocou, levaram também. E diretamente comigo, o medo, por ser mulher principalmente, de sair à rua, de acontecer alguma coisa. Mas o pior foi quando eu estava indo para a casa da minha mãe de ônibus e alguns bandidos, alguns assaltantes, eles invadiram a pista para assaltar um carro da frente, e o ônibus não sabia o que fazer, o motorista, e todo mundo desesperado. A minha filha tinha 1 ano na época, hoje ela tem 11, e ela meio que entrou num estado de choque. Eu lembro que nós morávamos em Campo Grande, eu iria para a casa da minha mãe, era um trajeto de mais ou menos 1 hora e pouca. Ela foi, desde o momento que aconteceu até chegar na casa da minha mãe, sem dizer uma palavra. Ela só olhava assim, com o olho arregalado, olhava para longe. E eu fiquei muito preocupada, foi muito traumatizante. Mas continuamos, morando naquele lugar. As coisas, com o passar dos anos, foram piorando, até que eu engravidei das gêmeas, E aí a gente, por questão de espaço, também decidimos mudar para uma cidade menor, que é onde a gente está hoje. E assim, é muita diferença, porque você, principalmente onde a gente mora, não é próximo ao centro. É um lugar bem afastado, não muito afastado, mas é afastado. Então você acorda com o barulho dos pássaros, você só escuta outras pessoas quando é feriado, período de carnaval, de fim de ano, porque o lugar enche bastante de turistas e tudo mais. Então, assim, é muito tranquilo mesmo. Muito, muito mais tranquilo do que era antigamente. E eu lembro, assim, algumas questões que, quando eu ia ao mercado, lá onde eu morava,
E a gente acaba normalizando, né? Tem essa questão também. Isso vai ter a ver com o que eu vou falar, que eu costumava falar assim, gente, eu vou ao mercado, então eu vou botar a pior roupa que eu tiver. Não posso pegar o celular de jeito nenhum, então cuidado com isso. Eu comigo mesma falando, né? E assim, os anos foram passando, assim, eu fui seguindo. Teve um momento também que eu morava em um condomínio, né? Eu estava passeando com uma das bebezinhas no carrinho e uma amiga, tô conversando com uma amiga, a gente ouviu um barulho de helicóptero. Aí ela falou assim, Karine, eu acho melhor você entrar. Aí eu, por que, na ingenuidade nela? Não, isso aí é operação policial, então é melhor entrar, não sei o que. E aí eu fui subir. Mas são essas coisas que, na minha visão, a gente não pode normalizar de jeito nenhum e achar que está tudo bem e continuar vivendo assim. Porque você priva você mesmo de ter uma vida digna, de ter o básico ali da dignidade, do ir e vir. E, no nosso caso, principalmente pela questão das crianças, né, de expor os nossos filhos, as nossas crianças, a tamanha violência. E eu percebo que as pessoas realmente assim se acostumam, se acomodam com essa situação. Muitas vezes realmente, né, a pessoa não tem opção, ok, mas muitas vezes a pessoa tem opção, mas continua vivendo nessa realidade, né? E o principal também é a questão do desacelerar, porque a gente vive uma vida muito corrida. Hoje ainda é bastante corrido pelo contexto das meninas, né? Estão numa fase de muita agitação, muita birra, o que é normal, a gente entende, mas lá era muito mais acelerado, porque eram, né, barulho de carro o tempo todo, as operações policiais ao redor da cidade, muita ambulância e tudo mais, coisas de cidade grande, né, sem ser a violência em si também. Então, era um desejo do meu coração essa questão do ir mais devagar, né, viver mais, aproveitar mais os momentos, e eu não digo de gastar, tá, gente, mas é aproveitar mais a companhia da sua família, das pessoas que você ama. Então, é o que a gente busca, e até hoje eu ainda tenho um desejo ainda cada vez maior dessa questão de ir mais devagar, porque a vida é uma só, os anos vão passando, quando você percebe, acabou, né? Vai chegar um certo momento, a gente não vai ter a mesma energia, vai ser um momento mesmo de calma, de calmaria, de paz, de menos atividades, que eu quero dizer. Então, o momento ele é agora, o presente ele é agora, literalmente. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão, né, do ir com mais calma, priorizar o que realmente é importante, sua família, os momentos, as lembranças. E principalmente tentar aí fazer movimentos, ações que possam te proporcionar isso. Então, seja uma mudança de trabalho, você trabalhar para você mesmo, ou mudar para um lugar melhor, fazer viagens, buscar coisas que te agreguem não no sentido material, mas no sentido de memórias, de experiências. E a calmaria que isso tudo traz. Eu espero que eu possa passar isso para as minhas filhas também. E mesmo sabendo que o mundo não está da melhor forma que a gente gostaria, mas dentro dessa realidade passar o melhor para elas. Então esses são os ensinamentos que eu acho que a gente pode deixar o nosso legado. Viver uma vida mais calma, buscar oportunidades melhores, desacelerar, buscar uma vida melhor, seja onde quer que você esteja. Se você, né, gosta de morar na cidade grande, ok, tudo certo com isso, mas o que eu posso fazer para melhorar, mesmo nesse contexto, o que faz sentido para mim. Eu acho que essas são as reflexões que a gente pode tirar no vídeo de hoje. Quis trazer algo diferente, algo mais, como eu posso dizer, algo que traga uma reflexão maior sobre onde a gente se encontra hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para vocês, o que vocês já experimentaram com relação a isso, se vocês têm vontade de fazer uma mudança grande aí na vida de vocês. E vou pedir para você mais uma vez não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!